Bom, eu tô trazendo um vídeo num formato tanto quanto diferente dos últimos dois que eu fiz, porque eu senti que isso precisava de um tom mais sério, né? E esse sou eu sendo sério, né? Mostrando a minha cara. Como vocês podem ver, o assunto está aqui. É um vídeo, parece que eu tô apresentando um trabalho escolar, mas não é. Sobre IA. Obviamente, o assunto do momento é IA. Uma breve apresentação, um breve resumo. As IAs elas foram mencionadas pela primeira vez lá em 1950 pelo Alan Turing, com seu artigo que está escrito aqui. Eu não vou pronunciar isso porque minha pronúncia em inglês é péssima, mas enfim. Esse artigo ele é considerado pioneiro sobre este assunto relacionado a IAs. E artigo também ele introduziu o conceito do teste de Turing, que ele meio que prova a capacidade de uma máquina de exibir comportamento inteligente semelhante ao humano. Apesar dela ter sido mencionada, não com esse nome, não com o nome de IA, mas com a mesma ideia. Mas enfim, apesar de ter sido mencionada lá em 1950, ela só foi ser um assunto que se tornou popular em meados de 2012 a 2015, com o surgimento dos assistentes pessoais, que seriam no caso a Siri, a Alexa e derivados. Desde então, esse assunto ele vem se tornando cada vez mais popular, e essa popularidade ela vem gerando inquietação e incerteza no futuro. Aqui embaixo estão as fontes, eu vou disponibilizar esse docs depois para quem quiser dar uma olhada e quiser complementar. E agora a gente vai falar a problemática das IAs e a falta de regulamentação, né, que é um assunto que não é muito debatido, mas eu acho que ele tem sua importância. As IAs elas são basicamente ferramentas facilitadoras que elas auxiliam em inúmeras situações, seja auxiliar em um trabalho, auxiliar com coisas pessoais, por exemplo, arrumar uma agenda semanal, uma agenda de estudos. O grande ponto não é a IA em si, e sim as pessoas que utilizam ela, então pessoas mal intencionadas que utilizam ela. A gente tem esse caso de 2017 envolvendo a Emma Watson, que foi vítima de deepfake, que basicamente deepfake, como está escrito aqui, é uma técnica utilizada para criar vídeos, imagens ou áudios falsos de pessoas através de IA. Nesse caso, colocaram o rosto dela em um conteúdo pornográfico. Tipo assim, isso não aconteceu só com ela. Isso acontece com pessoas até hoje. Vocês podem ver, isso foi em 2017, então dá pra notar que isso não é uma coisa que tá acontecendo só agora, então é algo que já aconteceu há muitos tempos e vem acontecendo há muito tempo, só que não tem nenhum debate muito certeiro sobre isso. E por isso que é importante a gente discutir essa regulamentação, né, sobre as IA, que ela coloca em risco a vida de pessoas, que nem nesse caso de deepfake. Deve conhecer alguém ou algum famoso que você acompanha, sei lá, clonaram o número dele, clonaram a voz desse famoso, distribuíram áudios assim, pedindo dinheiro, esse tipo de coisa. Até aquele lance do Subway Money, que é bem zoado, mas entendi, é nesse caminho que a gente vai andando. Se tem debate sobre essa regulamentação, eu deixei o link aqui, inclusive, de um artigo que eu li no Jus Brasil, mas enquanto a gente não tem nada feito a respeito, as pessoas elas continuam usando e continuam cometendo os crimes cibernéticos, que nem eu escrevi aqui. Esse uso excessivo da IA, que eu citei aqui, ó, pra tarefas não essenciais, que tipo, você fica ali só fazendo umas artes zoadas de IA e fazendo umas bobeiras com a IA, e esse uso não essencial, quando você faz esse tipo de coisa e você posta e você faz um conteúdo em cima disso, entende? Quando você só faz pra você, eu acho que é meio, sei lá. Mas enfim, quando você faz esse tipo de coisa e você posta e você tem um público que acompanha isso, você tá meio que banalizando totalmente o uso das IAs. E isso acaba descredibilizando essa pauta que eu falei sobre a regulamentação. E ela prejudica a vida de uma pessoa. Essas pautas, elas devem ser debatidas e devem ser levadas a sério. Quando a gente só vê a IA como uma brincadeira, como uma ferramenta que a gente usa pra se divertir, a gente acaba não levando a sério esse assunto e banalizando totalmente. Aqui eu citei uns artigos que eu li, esse lance da Emma Watson tá aqui, esse artigo do Jus Brasil. E aqui eu citei dois exemplos de como as pessoas vêm banalizando o uso da IA. Tem esse perfil aqui, ele postou, artista faz isso, ele fazendo coisas então de brincadeira. Então você vê ali que, pô, ele fez uma arte IA do Alexandre de Moraes, tá ligado? Só pra zoar. A gente tem essa imagem do lado, que é um cara falando que essa coisa aí que eu não quero nem ler. Mas entendi que, pô, 3 mil curtidas. As pessoas olharam isso e pensaram, pô, que engraçado, e curtiram. E isso entra na banalização. E tem essa notícia aqui, que eu vi alguém falando, eu não achei o link sobre ela. Eu nem procurei, na verdade, mas eu achei interessante colocar aqui. Eu não vou falar sobre isso abertamente, só vou deixar aqui pra ler, porque se eu falar pode dar um problema. Mas dado a contextualização e a problemática geral das IAs, vou falar agora sobre o assunto do momento. Então está aqui, né, uma nova atualização do ChatGPT e o futuro da arte. Bom, o processo de criação de uma arte gerada por IA, ela é baseada, na maioria das vezes, que agora tem uns métodos diferentes, mas o principal seria então um banco de dados com milhares de imagens com suas descrições, e o chat não, a IA no caso, eu falei chat porque eu estou falando sobre isso, mas entendam, se eu falar chat, eu tô falando IAs no geral. Essas IAs, elas vão aprendendo e estudando nesse banco de dados, e assim elas conseguem replicar esses padrões, então elas decoram padrões. Então, bem dizer, a IA ela não cria nada novo, ela só aprende padrões e replica esses padrões. E o problema tá nisso aí,
que muitas artes e muitas fotografias, artes e, enfim, trabalhos artísticos que estão nesses bancos de dados não tem autorização pra estar lá. E esse que é o problema, e tem muito artista que tem arte, vamos dizer, não diria roubada, né, mas pode ser que seja esse o termo certo, tem a sua arte usada de forma indevida sem o seu consentimento. E esse que é o problema desses bancos de dados, né, que de certa forma é um plágio, como eu citei aqui, né, até então, pelo que eu pesquisei, não tem nenhuma lei de direito autoral nesse tipo de situação específica, porque muitas vezes você não consegue provar, mas você sabe, tipo, tem artes IA que eu vejo e eu penso em determinado artista que desenha exatamente daquele jeito, eu pego, pô, usaram o estilo desse cara, que é o que está acontecendo agora, mas eu vou falar um pouquinho depois. E bom, isso vem preocupando o futuro da arte, né, e o medo de ter a sua arte roubada. Mesmo que nem todo mundo compactue com esse assunto de arte, não ligue muito pra essa causa da arte de forma geral, não só desenho, mas designers e músicas e dubladores e enfim, mesmo que você não compactue com isso, você não dê a mínima pra isso, é importante ressaltar esse lance de regularizar a IA, que nem eu citei em cima, porque isso vai gerando a banalização, isso aumenta a banalização. Então, bom, é necessário alertar e desincentivar o uso dessas ferramentas, porque é uma prática imoral. Não é crime você pegar uma IA e fazer uma arte, mandar ela fazer uma arte, não, isso não é crime, mas é imoral e antiético, então vai da sua consciência. Recentemente o ChatGPT ele passou por uma atualização. Essa atualização ela melhorou o sistema de criação e edição de imagens, que nem eu escrevi aqui. Tem várias funcionalidades atribuídas que eu não coloquei aqui porque eu não achei relevante, mas eu vou deixar uma thread do Twitter e ela explica e exemplifica essa nova atualização, né? Mostra o que é, na prática, o que essa nova atualização faz. Uma das funcionalidades, essa palavra existe, enfim, uma das funções que ganhou destaque foi essa possibilidade de você criar uma arte, né? Mandar a IA criar uma arte no estilo do Estúdio Ghibli, né? Pra quem não sabe, o Estúdio Ghibli é o estúdio do Miyazaki, que fez os filmes, deixa eu pensar num bem famoso que todo mundo conhece. Meu Amigo Totoro, Ponyo, Castelo Animado e O Menino e a Garça, que é o filme mais recente que saiu. Eu vi numa matéria, o ChatGPT chegou a registrar 1 milhão de usuários em 1 hora, né? Por conta dessa nova função. O problema tá, né? Que eu vi muitas empresas e muitos influenciadores grandes, muitas empresas e muitos influenciadores grandes compartilhando essa trend. O que é o problema? Quando você é uma pessoa muito grande, muito influente, você incentiva outras pessoas a praticarem isso, né? A fazerem o que você tá fazendo, pra entrar na onda, entrar na moda. Novamente, citando o que é o problema disso, é a banalização do uso da IA que causa todos aqueles problemas que eu já citei. Então não é um lance só, tipo, sim, eu sou artista, mas eu estou falando de uma forma geral, assim, que as pessoas que não são artistas tentem entender o real problema disso. Eu acho que é importante a gente cobrar influenciadores para falarem sobre, se posicionarem, em especial influenciadores ligados ao ramo da arte. Que nem eu botei aqui, eu botei essa print do Baby No Money, que ele fez esse tweet, mesmo que em tom de brincadeira. É interessante, ele fez vários outros tweets relacionados a IA e criticando a IA, mesmo que em tom de ironia. Eu acho que é importante porque, cara, ele é um artista que tá muito em alta e ele tem um público grande, um público jovem principalmente. Então, mesmo que ele tenha falado isso só zoando, isso já entra na cabeça das pessoas. Eu acho que as pessoas deviam sim se posicionar a respeito disso. Não precisa fazer uma pesquisa extremamente detalhada, falar 1 milhão de argumentos que não eu tô falando. Ou, tipo, só fazer uma coisa assim simples já significa muito pra essa pauta no geral. Aqui eu coloquei uma entrevista que fizeram com o Miyazaki e ele falou isso aqui. Eu não lembro agora de onde... Eita, eu não lembro de onde que eu peguei isso aqui. Mil desculpas, eu vou tentar achar o tweet depois. Recentemente, em entrevista, mostraram pra ele o que a IA faz e essa foi sua reação. Consigo sentir que isso é um insulto para a vida em si. Sinto como se estivéssemos chegando ao fim dos tempos e nós humanos estamos perdendo a esperança em nós mesmos. Você entende que quando eu falo que é antiético você fazer essa trendzinha do Estúdio Ghibli, você entende que é desrespeito com este senhorzinho, entendeu? É antiético, é imoral e é desrespeitoso acima de tudo. Não só com Miyazaki, com todos os artistas que tiveram suas artes roubadas por IA. Um desrespeito e não é da hora, não é legal fazer isso, não faça isso, por favor. Aqui, novamente, os links de onde eu pesquisei. Aqui é um tweet bem interessante que eu achei, mas eu não vou pôr aqui. É uma cena do filme do Menino e a Garça que fala sobre esse lance da cópia. Realmente vou estar disponibilizando este docs para que vocês possam acessar os links. É bem interessante você ver isso aí, porque eu vi muitos conhecidos meus que se dizem fã do Estúdio Ghibli, que gostam, por exemplo, de Castelo Animado, adoram esses filmes, estão participando dessa trend. Então eu acho que é bem interessante, se você é esse tipo de pessoa, você dá uma olhadinha neste vídeo. E, bom, como artista, né, eu citei aqui minha opinião, eu só antes estava falando os fatos, agora é um pouquinho mais da minha opinião. Eu sou totalmente contra as artes, né, que eu coloquei entre aspas, artes feitas com IA. Eu coloquei ali uma observação que tem muita gente que não vê maldade nisso e não faz por mal. Inclusive hoje a minha mãe veio aqui no meu quarto me mostrar uma arte que ela mandou a IA fazer dela e do namorado dela. Cara, ela não fez por mal, ela não
não teve maldade naquilo, é quando as pessoas, elas tentam atacar outras pessoas e desincentivar artistas reais, que foi os tweets que eu coloquei aqui. Não vou entrar em detalhes, vou deixar o documento aí pra vocês lerem, mas dá pra entender aqui que aqui tá atacando uma pessoa e aqui está desincentivando o artista, que nem lá no bagulho que tinha lá em cima que era, artista faz isso, então meio que descredibilizando o trabalho dos artistas. Minha opinião agora sobre o futuro da arte, né, e o agora e o futuro, eu não acredito que vai existir um mundo onde a gente só tenha IAs, então onde só IAs produzam trabalhos audiovisuais, mas também não existe um mundo onde só existam os artistas reais. A gente tem que acreditar numa relação de equidade, porque a IA, ela, por mais que ela que não esteja aqui, ela possa resolver cálculos complexos que nenhum humano resolveu e fazer coisas que ninguém consegue, ela ainda assim depende muito da inteligência humana. Coloquei até um artigo ali falando sobre isso, bem interessante. Que nem eu falei aqui, se a IA tiver só ela mesma, várias IAs como base, o conteúdo dela vai começar a ficar repetitivo e esquisito e não vai mais fazer sentido alguma hora, porque ela vai só ficar reciclando coisas dela e ela vai colapsar e ficar maluca. Então, a gente tem que acreditar nessa equidade, porque ela vai existir. Mas, não minto que talvez artistas pequenos, que trabalham com freelance, esse tipo de coisa, vão se prejudicar bastante. É uma questão de, tipo, pô, você desenha casais, você gosta de fazer desenhos de casais, você cobra R$100 o desenho. Como é que você vai convencer uma pessoa a pagar R$100 no teu desenho, sendo que ela pode fazer de graça usando uma IA, entende? Mas isso entra mais numa questão de marketing e esse tipo de coisa. Mas, tô falando que vai dificultar um pouco, e eu acredito que vai. Se você é um artista bem grande, já trabalha com grandes empresas, eu acredito, não deu um impacto muito grande por agora. E, bom, com relação ao futuro da arte, quais são as minhas apostas para o futuro, eu diria que eu aposto muito em trabalhos que fogem do comum, de trabalhos ousados, e artesanato, de forma geral. Nem eu citei, a IA, ela, na hora de ela criar uma imagem, ela reconhece os padrões e replica eles. Então a quebra desses padrões é que nem a gente teve no dadaísmo, no surrealismo e vários outros movimentos, né, que eles buscavam a quebra dos padrões. Quando a gente quebra esses padrões, a gente quebra padrões. Então, eu citei aqui um exemplo, que é o álbum da Charli, que é o Brat, que ficou bem em alta, e ele buscou romper o padrão não só nas músicas, mas na capa do álbum. A gente tem o famoso verde Brat, a gente tem essa fonte esquisita e a foto é pixelada, uma qualidade ruim, que visava realmente quebrar a estética, ser anti-design. E, ironicamente, isso virou uma estética, mas eu não vou entrar em detalhes. Outra coisa que eu menciono também é esse álbum que saiu recentemente, da Marina Sena, e, cara, a gente tá tendo uma onda muito grande desse negócio de IA devido a essa atualização. E aí ousaram fazer essa capa totalmente artesanal, de um trabalho totalmente manual. Até deixei o Instagram do artista que fez aqui, se vocês quiserem dar uma olhada, tá aqui. O cara é sensacional, ele é bem bom. E, bom, essas são as minhas apostas pro futuro da arte, né? Que eu acredito que vão ser o que vai revolucionar, mas é só uma opinião, né? A entropia do universo, ela é realmente imprevisível, como eu citei. Eu investiria nesse tipo de arte, entende? Eu esqueci de citar uns trabalhos que eu queria. Don't Hug Me, I'm Scary. Desculpa, a minha pronúncia em inglês é bem ruim. Eu vou estar botando uma imagem na tela do que é um trabalho assim também totalmente manual e artesanal. Bem interessante, eu recomendo vocês assistirem. Mas não é infantil mesmo, devido a sua aparência, parece que é, mas não é. É um trabalho manual bem interessante. Eu investiria nesse tipo de trabalho, sabe? Você ir lá e fazer à mão o bagulho, e telas e derivados. Bom, agora a conclusão aqui, né? Que não ficou muito grande essa conclusão, mas acho que eu consegui falar o que eu queria. Não importa quantos artigos e quantos argumentos eu cite, em relação à arte, não é todo mundo que vai entender, só quem tenta viver da arte, quem vive da arte entende essa dor, e de você ver lentamente o seu trabalho sendo desvalorizado. Eu falo da própria, por experiência própria, que eu abri o Instagram e vi vários amigos meus postando arte por IA, amigos que dizem que me apoiam postando. Então, cara, é um sentimento de traição, você se sente traído, essas pessoas se dizem seus amigos, sabem do que você gosta, sabem que você se esforça pra tentar ser melhor na arte, vão lá e não tem nenhum pudor pra fazer isso. Então é uma coisa que é muito mais de quem é envolvido com a arte de modo geral. Tem aqui também de quem já foi vítima de deepfake, esse lance geral das IA, e quem já sofreu com falhas de sistema, né? Eu não citei aqui, mas teve um caso de um cara que ele passou por um reconhecimento facial e a IA do reconhecimento facial deu problema e deu problema pro cara e ele não tinha nada a ver. Muito difícil você colocar na cabeça das pessoas a amplitude desse problema, que é como você
você olhar um prisma por uma face, se você olhar o prisma por uma face, ele deixa de ser um prisma, vira só uma figura 2D. Quando você se permite, você permite ampliar essa visão, você entende o real problema e você entende o porquê que é importante a gente falar sobre isso, porque que é importante a gente debater essa pauta. Mesmo que você, que nem você, que você acabe soando como cara chato, você acabe sendo o cara chato, é importante você alertar as pessoas e sim, é importante debater sobre essa pauta. Não tenha medo de ser o cara chato, seja o cara chato. Eu estou sendo o cara chato faz uma semana por conta de todo esse lance de eu estou enchendo o saco de todos os meus amigos. Você tem que ser esse tipo de pessoa, porque as pessoas só vão começar a falar disso quando a água bater na bunda, aí que eu acho que tá o problema. Aqui eu deixei a recomendação de 2 artistas que tem esse tipo de trabalho que eu citei, que são trabalhos ousados, trabalhos manuais, né? Tá aqui o Instagram deles, né? Vou deixar umas artes aparecendo na tela pra vocês entenderem. Mas eu acho que era isso que eu queria falar, né? De certa forma eu tô bem otimista, porque eu pensei nesse lance do futuro da arte e eu acho que me motivou um pouco a tentar ser mais ousado nas coisas. E é isso, não use IA, por favor. E todo mundo que usa IA vai tomar no cu, vai se fuder. Não façam arte IA, pelo amor de Deus. Encomendem comissões com artistas. Não precisa ser comigo, eu sou artista, mas sei lá, eu não posto meus desenhos. Mas comprem comissões, apoiem artistas reais, por favor.